Fala pessoal, aqui é o Maicon, guia de vocês. Bom, minhas boas-vindas às Masmorras Galácticas é a nossa série de vídeo sobre 7 destinos e suas espécies jogáveis. E hoje nós vamos estar falando das Ikamiabas. As Ikamiabas são essa espécie de pequenas mulheres feéricas, belas, serenas, sábias, resilientes, com uma estatura diminuta e uma grande vontade. Elas possuem esse aspecto feérico, possuem um pequeno par de asas semelhante aos de insetos. Muitas delas são asas que remetem a borboletas, tão diversas quanto as que voam pelos cantos floridos. Mas existem camiabas com asas que remetem também a de outros insetos, como mariposas, vespas e afins. E esses pares de asas eles podem variar aí em torno de 2 até 8 pares belos e delicados. Mas e quanto à origem das Ikamiabas e o seu contexto dentro do mundo de 7 destinos? As Ikamiabas, essa pequena espécie de fadas, foram criadas por Jaci, a titã da retribuição e da justiça, como um presente para a amiga dela, Kawana. Kawana, que é a titã dos segredos e a titã das promessas e juramentos, tinha acabado de ter o parto de seus trigêmeos, os titãs da trapaça, civilização e da conquista, e ele estava muito debilitada. Jaci, que tinha enfrentado diversos monstros que estavam tentando se aproveitar dessa fraqueza da titã, após combatê-los, e aí no nosso vídeo sobre cronologia ou até sobre os titãs a gente entra mais aprofundado nessa história. O fato que nos importa no momento é que, após essa situação estar, digamos, resolvida, o que já se fez foi cantar as borboletas, as mariposas de campos próximos e, através de sua magia titânica, transformá-las nas primeiras Ikamiabas, para que elas pudessem servir de companhia e proteção para Kawana até que ela estivesse totalmente restabelecida. Uma vez que isso aconteceu, a titã libertou as Ikamiabas desse serviço. Embora muitas tenham se espalhado pelo continente, algumas ainda resolveram ficar com a titã em sua corte. As Ikamiabas espalhadas pelo continente se organizam em colmeias, e embora elas atinjam a idade adulta por volta ali de 7 ou 8 anos, elas podem viver séculos e séculos. Porém, nem sempre isso acontece devido às inúmeras coisas que podem acabar findando essas pequenas mulheres feéricas. Monstros que acham elas feitiços, criaturas aberrantes, corruptores, feiticeiros que têm interesse em seu sangue mágico para a realização de rituais sinistros e macabros. Até mesmo desastres naturais, tufões, tornados, incêndios, podem destruir colmeias inteiras. Mas o que são essas colmeias? Como isso impacta a interação das Ikamiabas com o restante do cenário e as questões? Essas Ikamiabas elas têm uma característica bastante peculiar, que elas estão ligadas muito a essa questão da colmeia devido à forma de seu nascimento. Ikamiabas elas não geram descendentes de maneira convencional. O que acontece é que a rainha das Ikamiabas ela é abençoada, ela nasce abençoada com um poder místico, que é justamente realizar um ritual através do qual ela consegue pegar ovos de borboletas, de mariposas e transformá-los magicamente. E deles vai nascer a próxima geração de Ikamiabas. O fato de não nascerem Ikamiabas do sexo masculino, em termos de nascimento, a gente vai explicar um pouco mais porque tem referente à sua inspiração folclórica, que eu vou falar já já. Mas o fato dessa forma incomum, mágica, do coração geradas, fez com que elas se estruturassem em colmeias. E elas vivem de uma certa forma à parte da política do resto do reino. A maioria das colmeias vivem isoladas, mas muitas delas também se encontram entranhadas na sociedade, construídas em grandes cidades ou em pequenas vilas. E estas colmeias geralmente se beneficiam de uma certa proteção, afinal o fato delas estarem nessas vilas garante uma certa segurança.
e elas vivendo, por assim dizer, de uma forma mais à parte da política geral, torna elas como se fosse uma espécie de coringa no jogo político. Mas o que são essas colmeias? Colmeias geralmente são grandes vilarejos de caniabas. Eles são construídos em uma ou mais árvores frondosas, cercada por belíssimos campos floridos, com flores que têm bastante pólen, bastante néctar e folhas mais macias, porque é através desses campos floridos que elas cultivam de uma forma, digamos, até pastoril, até agrícola, até pecuarista de certa forma, os insetos que lhes servem, as borboletas e mariposas, tanto para os ovos que vão gerar as icamiabas eventualmente, quanto a seda, e além disso abelhas que produzem mel e cera. Essa seda e essa cera é o que elas usam para fazer as suas casas, geralmente formas globoides, ovoides, e bastante construídas por dentro, com seus próprios corredores, muitos verticais, já que elas voam, que ficam pendurados nas casas de árvores. Fazendo um paralelo com o nosso mundo, a forma de construção é muito parecida com o que a gente tem com a fibra de vidro, que é um processo no qual aquela linha é passada e vem com uma camada ali de resina por cima. É mais ou menos esse procedimento que as icamiabas usam para fazer suas moradias, porém com a seda das mariposas e a cera de abelhas ou resinas de árvores. E assim, embora as icamiabas elas não sigam diretamente os decretos imperiais do reino, como elas dificilmente se importam com a política ou acabam se metendo na política, embora existam aquelas que o façam, e geralmente são aquelas que abandonam a sua vida dentro da colmeia, né, e aí elas acabam se metendo nesses jogos políticos, a maioria delas acabam não fazendo. Então, mesmo que elas não sigam os decretos imperiais estabelecidos, o pessoal só deixa elas ali no canto delas, vivendo a vida delas e tá tudo bem. A maior concentração populacional de icamiabas do reino provavelmente se estar, né, se encontra na província Rubi. Bom, e depois da guerra contra a Nazi, elas têm tido certas dificuldades. Mas isso a gente já fala nos nossos ganchos de motivadores de aventura. Uma última curiosidade é que quando, durante esses rituais de transformação, surge uma nova Ikamiaba que se demonstra os dons de ser a rainha, ela é forada pela própria rainha atual, e quando ela atinge a maturidade e aprende todos os rituais mágicos, ela se torna a nova rainha, e a rainha atual reúne um séquito de Icamiabas e parte em uma peregrinação para encontrar um novo local e se estabelecer uma nova colônia, de forma a perpetuar a sua sociedade. Agora, falando sobre a sua inspiração no nosso folclore. As Icamiabas dá-se sua inspiração de uma tribo de índias guerreiras que foram encontradas na região do Rio Amazonas pelo explorador Francisco de Orellana e descritas pelo Frei Gaspar de Carvajal. É um relato parco, foi apenas o único relato que foi encontrado dessas mulheres guerreiras que lutavam como 10 homens usando arcos, né? E eu achei interessante esse conceito de uma sociedade feminina independente e quis trazê-la dentro de um outro conceito mais fantástico dentro do cenário. Como eu falei, só tem um único relato desse encontro com elas, agora não é algo se aprofundado. A gente pode pegar também um pouco da inspiração grega, por assim dizer, das Amazonas, de certa forma. Então a gente tem um pouco desse contexto, mas como não é um mito que tenha muito aprofundamento, não tem muito mais o que se abordar nesse sentido. E aí eu quis trazer dentro desse contexto fantástico, desse povo feérico, que tem uma ligação com essas duas titãs que são muito importantes dentro do cenário, e trazendo dentro desse aspecto mais fantástico da situação. Mas e as mecânicas? Como eu falei, a gente está jogando em Tormenta 20. As Icamiabas, eu peguei a base das Sílfides, porém eu fiz algumas modificações. As Icamiabas ainda voam, tem um deslocamento ali de 12 metros com suas pequenas asas, são espíritos da natureza, então podem falar com animais, o que faz sentido com essa questão delas
criarem esses insetos e tudo mais, e viverem de certa forma isolados na floresta. Isso também é de ajuda para essa espécie jogável. Além disso, elas têm uma série de magias, né? Criar ilusão, comando, detectar ameaças, luz, sono, que elas podem estar escolhendo algumas dessas magias e aprendendo, né? Então esses são seus dons de espécie. Lembrando novamente, como eu falei, o que eu estou fazendo é usar aquela regra de atributos flexíveis. Dessa forma você tem um bônus de mais 1 em 3 atributos, ou um bônus de mais 2, mais 1 e menos 1 em atributos diferentes, de forma a versatilizar mais as espécies jogáveis. Embora as Ikamiabas sejam criaturas de tamanho minúsculo, o fato de ter esse atributo flexível auxilia você a fazer builds diferentes de personagem. Mas vamos ao que é mais interessante do que a mecânica, que são seus motivadores de aventura. Sendo uma Ikamiaba, o que vai fazer a sua personagem se tornar aventureira? Bom, a primeira possibilidade é que ela decidiu abandonar a estrutura social das Ikamiabas que elas costumam ter e se entranhar nos jogos, nas minúcias políticas de alguma cidade. Então ela tem interesse em participar daquele jogo político, ela gosta daquilo, só que para isso, bom, ou ela precisou fazer algo para algum figurão para ganhar um certo status, ou ela está fugindo porque se meteu com alguém que tinha as costas bem quentes. Como eu falei, as Ikamiabas, sua maior densidade populacional vive na província Rubi. Só que depois da guerra contra a Nácia, província do Rubi, né, província Rubi, passou a ser governada por Draci, a Cuca, que foi a única dos 5 generais de Anás que conseguiu cumprir a missão que lhe foi incumbida. Sua personagem pode viver nessa região, e ela está tentando fugir dali, achar um lugar melhor para ela e para suas companheiras, ou ela pode fazer parte de alguma organização que está em guerrilha contra as forças de Draci. A gente também tem a questão da estrutura social. Talvez a sua personagem seja uma das que vai se candidatar ao posto de rainha. Talvez a ninhada de sua personagem tenha mais de uma Ikamiaba rainha, e sua irmã está tentando se livrar de você e você teve que fugir. Ou talvez você não tenha uma irmã que seja uma rainha também, mas a própria Ikamiaba atual não quer largar o osso e está tentando se livrar de você. Ou, em ambos os casos, alguém está tentando se livrar da sucessora e você acabou servindo de bode expiatório e está tendo que fugir. Além disso, temos também a questão da nova colônia, né, da nova colmeia e sua instalação. Então, pegando este gancho, a sua personagem pode ser uma abatedora. A rainha atual enviou você na frente. Você está em busca de um lugar seguro e com bastante recursos para que as Ikamiabas possam ir instalar uma colônia. Ou ainda por cima, a sua colônia, sua colmeia, pode estar sofrendo ataques de algum tipo de criatura maligna, algum tipo de monstro, ou até mesmo das próprias tropas de Draci. Por algum motivo está atacando a região onde você mora. E a rainha enviou você para uma cidade próxima para negociar um tratado de auxílio. Esses são apenas alguns dos ganchos que você pode pensar para se tornar um aventureiro, sendo ligado à espécie jogável. Um último detalhe. Como eu falei, as Ikamiabas nascem do sexo feminino, mas a relação de gênero da sua personagem fica a seu critério quando for jogar e como for interpretar sua personagem, da forma que você achar mais divertido e mais interessante. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser conhecer mais sobre o nosso folclore, curta, comenta, compartilha, segue aí o canal e nós nos vemos na próxima sala. Vamos explorar juntos esta masmorra.